Pessoal, tudo bem? Hoje eu queria conversar com vocês sobre a escassez que temos no nosso tempo de pessoas, tá? E ao mesmo tempo nós temos uma oferta infinita de pessoas, é uma inflação mesmo de pessoas que acontece, não é no Brasil, é no mundo com certeza, né? Apesar de a gente sempre ouvir sobre inflação no país, mas é na nossa vida diária, tá? E eu estava pensando sobre algumas coisas nesse sentido, esses termos, né, de inflação de pessoas e tal, essa oferta infinita, né, de seres humanos na nossa vida diária. E como isso nos afeta os nossos relacionamentos, afeta a nossa vida como um todo. Tá? E o engraçado é que, então nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre isso, tá? Essa conversa aí eu sei que pode te edificar aí também. Acontece que no início, Adão tinha os animais, né? Deus criou os animais, que era a natureza, enfim. E ele convivia com os animais, né? E fazia o trabalho dele de administrar o Éden, né? De repente nomeando os animais, enfim, aquelas coisas que precisaria desempenhar no Éden. Então ele estava cercado de animais. Mas não só isso. Adão, ele tinha a presença do próprio Deus. E isso é curioso, né? Porque Deus estava com Adão todas as tardes, caminhava com Adão, né? No jardim. Então vamos lá, Adão tinha a natureza, a contemplação, a beleza de tudo que é. Ele tinha os animais, de repente brincar, se divertir e fazer um trabalho que ele tinha que fazer, ajudar ele lá de repente, né? De repente ajudar o próprio Adão nos trabalhos. E tinha Deus, né? E tinha Deus. Então é perfeito, tipo assim, é completo. O que mais Adão ia precisar? Fala pra mim. O que você numa situação dessa precisaria um pouco mais? Você tá num jardim repleto, você tem tudo que você precisa. E como se não fosse suficiente, você ainda tem Deus presente com você caminhando. Bom, o que mais eu vou querer, né? Então, ele tinha essa oferta infinita. Era tudo que ele precisava. Era tudo que Adão precisava, tudo que ele tinha, ele precisava. Ele tinha Deus Todo-Poderoso, ele tinha os animais, ele tinha a natureza, água, tudo, comida, tudo. E isso era abundante. Não era escasso, era abundante. Tinha demais, tinha o suficiente, tinha excesso, enfim. Não faltava jamais, ok? Ainda assim, a gente sabe que Deus fez Eva. E Adão fala para Eva, bom, agora sim, né, eu tenho alguém semelhante a mim, né, que se parece comigo, carne da minha carne, osso dos meus ossos. Não é isso que Adão fala para Deus? Agora sim eu tenho alguém que é semelhante a mim. E agora, de repente, eu me sente completo. A criação está completa, a criatura está completa. Quando houve um semelhante a Adão, de fato, houve um casamento perfeito e uma completude das coisas. Então, perceba, nós tínhamos esse cenário em que Adão tinha tudo lá, mas ainda assim, né, faltava realmente alguém semelhante. Né? Alguém, uma auxiliadora mesmo, né? Que fosse semelhante a ele, como fosse como ele é, como ele, enfim, de fato semelhante à sua imagem ali, enfim. E isso sim houve. E Adão fala, então agora eu tenho, agora eu estou completo. Mas como se ele tivesse pouco, né? Ele tinha o próprio Deus, ele tinha tudo o restante, ele tinha o próprio Deus. Isso é realmente absurdo. Então era assim, né? Ele tinha essa oferta enorme, mas ainda assim ele queria aquilo que era mais escasso ali. De repente só tinha um daquele na criação, né? Que era Eva, só tinha era tão escasso quanto uma unidade pode ser. Por isso que você é especial, porque você é único, não haverá no mundo jamais alguém como você. Pode ter alguém parecido, pode ter alguém que lembra você, que lembra mim e tal, que se pareça, mas idêntico, aquele ser, você só pode ser um nessa vida. O mundo, Deus só pode gerar um de você. E não pode ser uma cópia, não pode ter ninguém mais parecido com isso. Então, você é único, você é especial por isso. Porque não é tão escasso, você é tão escasso que só tem uma única unidade. E não tem nada mais escasso do que apenas uma única unidade. Entende? Que você é precioso por conta disso, porque só existe um Mateus, só existe um de você e não haverá outro, nunca houve, nunca haverá, então só vai ter um, então por você é especial demais para Deus e deveria ser para os outros, porque é único, nunca haverá alguém exatamente como você, que viveu o que você viveu, o que você experimentou, aquilo que você passou, as suas lutas, aquilo que formou você quem é, o seu caráter, enfim,
Forjou você, formou você, e aquela unidade é única e é escassa quanto uma única unidade pode ser. Por isso que é valioso. Deixa eu só explicar essa oferta e demanda nesse sentido de que por que o ouro é especial? Por que o ouro é caro? Por que o ouro é valioso? Porque a escassez dele é enorme, tem pouquíssimo. Se todo o quintal de casa houvesse ouro ali plantado, um diamante, bom, ia valer igual pedra, sabe assim? Porque tem em todo lugar, então não vale nada, né? Assim, por isso que a água é barata, pelo menos aqui no Brasil, né? É barato porque se tem abundância, então se tem muito, ninguém dá valor para aquilo. Não damos valor para aquilo. O valor percebido sobre aquilo diminui, cai, despenca. Então você fica barato, porque tem em todo lugar. Bom, você compra barato. Agora, quando é muito raro, muito escasso, pouquíssimas unidades, maior é o valor percebido. Mais pessoas, tem muitas pessoas desejando poucas unidades. Então a briga é muito grande, então o preço eleva, o valor fica muito elevado. Você entende esse conceito? E não tem nada mais escasso, não tem nada mais raro do que você, do que o ser humano, o único ser humano. Porque só pode ter um, nunca haverá dois de mim, sabe assim? Nunca houve, não haverá. Então, assim, eu tenho que entender isso como realmente uma escassez e uma raridade. Lembra da música? Mas enfim, uma raridade, porque só existe isso nesse tempo de 1995, de repente algumas décadas houve esse Mateus e pronto, acabou, depois não tem mais. Então assim, leve isso para sua vida nesse sentido, tá? E aí voltando aqui então Adão agora sim desejou aquilo que era o mais raro que ele tinha, né? Que era Eva, enfim, que era seu semelhante. E o engraçado é que hoje é diferente, e aí eu já entro para a segunda parte aqui, desse contraste moderno. Antes Adão tinha muito dos animais, e isso era insuficiente para ele, tá? Deus e dos animais e tudo mais. E ele queria alguém semelhante, ele desejava por alguém semelhante. Ele encontrou, Deus deu, Deus fez, alguém semelhante a ele deu, e agora ele se sentiu completo. Hoje é completamente o contrário, não é isso? Nós temos em abundância o outro. Você segue, sei lá, de repente 400, 500, 1000 pessoas no seu Instagram, você, enfim, tá lá envolvido de um monte de pessoas, qualquer lugar que você vá tem um monte de gente, é incrível, né? Qualquer lugar que você tire férias, que você vai, tem gente demais em todo lugar, é um negócio incrível. Então, você tem demais, as pessoas estão em excesso, vamos colocar nesse sentido, e aí, o contrário hoje é engraçado, né? Comparado a esse cenário do Éden. Bom, o que é essencial para Adão, que era escasso, que era Eva, que era o seu semelhante, que ele mais desejava, hoje nós temos demais e pouco damos de valor. E o contrário que Adão tinha, né, em excesso, hoje nós temos também em excesso, mas é o que damos mais valor de repente. Nem todos, obviamente, né? Aqui é uma brincadeira com os pais de pet, nada contra o pai de pet, nada contra quem tem um cachorro, quem tem um animal, não é isso. Eu estou querendo dizer, não estou te batendo, não estou brigando contra você. O que eu estou dizendo é que há uma inversão de valor na nossa geração. Nós estamos dando, inclusive no meio disso tudo está rolando uma situação dessa, né, com um cachorrinho, orelha, não sei, alguma coisa nesse sentido. Eu não vi muito sobre isso não. Mas não é nem por isso que eu estou falando, não tem nada a ver. O que eu estou dizendo é que realmente no nosso tempo houve essa inversão de valores. Bom, Adão desejava algo que de fato se semelhava-se a ele e parecia ele desejava aquilo que era raro. O que ele tinha abundância que os animais não completava, não saciava, não era o suficiente para Adão. E hoje, no entanto, nós temos em abundância os seres humanos, mas preferimos a amizade de um animal, por exemplo. Você se sente pleno, de repente, se você tiver o seu animal, mas o filho você não quer ter. Um filho a gente não quer ter, porque é caro, dá trabalho, vai ocupar meu tempo, vai impedir de eu fazer meus sonhos, realizar minhas coisas. Um animal não, mais simples, né? A gente vem ali, morreu, compra outro, sabe? Troca, tá doente, eu sei que a gente vai, né, levar, vai cuidar, mas assim, dá muito menos trabalho. É muito mais, entre muitas aspas, descartável. E não é só o animal, as pessoas também. Nesse sentido de que... Aí eu tô entrando aqui já realmente para ampliando um pouco mais para as redes sociais, porque essa oferta enorme do outro que a gente está falando do nosso tempo hoje, ela está literalmente na palma da nossa mão. Não é como que para você ver alguém, conversar com alguém, estar com alguém, saber algo sobre alguma pessoa, você tem que ir lá na casa dela, caminhar alguns quilômetros, não sei, pegar um cavalo, coisa como era, né? Coisa nesse sentido. E ir lá, sentar na mesa, e aí a pessoa conhece, vocês conversam, aquela coisa e tal.
Não tem. Você literalmente, você tem 1000 pessoas ali na sua mão e imediatamente que você está lá rolando. Próximo. Ah, não quero ouvir isso aqui, descarta. Não são pessoas, tá? É uma coisa. Coisificamos os seres humanos, sabe assim? Não virou um relacionamento. Não é um relacionamento. Não é uma intimidade. Não tem ali um diálogo. Não. É uma coisa. É um consumo do outro. Se o outro faz sentido para mim, se o outro me beneficia com alguma coisa, traz algo que possa me beneficiar para a minha vida, que eu possa aproveitar, eu quero seguir, eu quero consumir, eu quero ver o que está acontecendo. Me relacionar nem tanto, sabe assim? Porque um relacionamento, uma proximidade, traz muitas complicações, traz frustrações, traz desafios, traz uma infinidade de dificuldades. O filho, por isso que eu estou dizendo, comparando o filho aos animais, qualquer coisa nesse sentido. A gente quer o que é mais fácil, a gente quer só o rios de 1 minuto ali e próximo, sabe assim? Eu quero extrair o máximo em menos tempo possível, em menos esforço possível, com menos drama possível. Eu não preciso, sabe assim, entrar em relacionamentos, viver esses dramas, essa luta que é nos relacionamentos, a dificuldade, uma série de coisas, para eu viver melhor, alguma coisa nesse sentido. Não, vou seguir aqui o melhor especialista de não sei o que, vou fazer tal coisa e tal. E eu vou lá aprender o que eu tenho para aprender. E aí a gente descarta aquele que está ao nosso lado. A nossa avó, não, faz isso. De repente isso aqui é bom, né? Para o seu filho, para isso aí que está precisando, mas aí a gente vai descartar, porque a gente prefere realmente o profissional especialista que está lá postando os stories e ele fala pra gente aquilo lá e tudo bem. Então, nesse mundo ali, a gente está lá consumindo as pessoas, sabe? Eu fiz uma ordem aqui para não ficar tão bagunçado a coisa, né? Que eu sei que é um pouquinho mais complexo, não tanto, né? Mas um pouquinho mais complexo. Mas nós estamos está de fato chovendo pessoas todo momento da nossa vida. Então, toda hora a gente pega o raio do celular para ver lá os stories, os próximos stories. Para ver, será que tem alguém mais interessante? Será que tem alguém que pensa como eu penso? Será que tem mais alguém que fala o que eu falo? Será que tem... Onde é que estão, sabe, essas pessoas? E aí, a gente até acha que é íntimo, é uma falsa intimidade. Não tem intimidade, não tem diálogo, não tem profundidade, é muito raso. Se você não quer mais, você bloqueia, a gente deixa de seguir, sabe? Próximo. Então, qualquer frustração, qualquer dificuldade, a gente simplesmente deixa pra lá, enfim, toca o próximo. Tem tanta gente, né? A oferta é enorme. Então, eu vou procurar alguém, de fato, que pensa como eu penso, que não vai me contrapor, que não vai me realmente questionar, que vai enfim, vamos caminhar juntos aqui. E porque é melhor, porque é mais leve, porque é mais fácil. E aí estamos nesse mundo, ok? Onde que não temos mais os relacionamentos profundos, porque é uma oferta enorme de pessoas e, como eu expliquei no início, quando se tem muito de algo, algo perde o valor. Se chover todo dia diamante do céu, isso não vai ter mais valor. Não vai ter, se chover ouro, não vai ter mais valor, não vai valer o que vale. Não tem como, porque tem demais, tem muito, todo mundo tem. O que isso vale? Não vale de nada. Então, nós estamos vivendo assim com os humanos, com os seres humanos, com nossos irmãos, nossos amigos, enfim, porque para todo lado tem gente, para todo lado, nossa rede o tempo todo, isso influencia nosso comportamento de tal forma que eu vi lá, bom, você foi na praia, né? Eu vi que você foi na praia outro dia lá. Foi legal, tal, não sei o que. Bom, acabou. Próximo, aí é sempre um próximo assunto, uma próxima pessoa, algo, sabe assim, nunca tem uma profundidade no diálogo, numa conversa, ninguém senta mais à mesa, agora a gente vai se abrir aqui, sabe? A gente vai conversar, a gente vai, cara, você precisa de ajuda, você precisa, o que você está precisando, o que você quer, o que eu posso te ajudar, eu vou compartilhar algumas coisas aqui da minha vida, ver se faz sentido para você. Ou então a gente nem lembra do outro, poxa, de repente fulano está precisando de um bolo lá, está precisando de uns legumes, está precisando de alguma coisa, eu vou lá parar um pouco a minha rotina no meu dia para levar algumas coisas para fulano, visitar, né? Eu vou visitar alguém, eu vou chegar na porta da pessoa e a pessoa vai perguntar, o que você está fazendo aqui? A pessoa vai se assustar. Se você vem me visitar, qual é a razão, qual o motivo, o que você quer? Aí a pessoa, não, eu só vim te visitar, mas como assim? Por quê? Isso não é mais, a gente não tem mais esse costume, isso não faz sentido pro nosso tempo. Não faz sentido. Se alguém aparecer lá em casa falando, Matheus, vim te visitar. Por quê? A gente vai perguntar, mas por quê? Como se não fosse suficiente eu querer ver você?
Não é suficiente eu querer estar com você à mesa e conversar e tomar um café, qualquer coisa? É só por isso. E dali se constrói diálogos, enfim, assim por diante. Ok? Então, tem essa profundidade que eu falei, que a filosofia fala um pouco, né? Que é essa questão do eu e tu, né? Eu, tu, eu, isso, tá? Nós perdemos de fato o eu e você. Primeira pessoa e segunda pessoa, tá? E depois a terceira pessoa do plural, né? A primeira pessoa do plural, o nós, porque Cristo é nós somos o Cristo, nós somos Cristo. Eu sozinho não sou, eu sozinho não jamais, eu não sou, eu não sou o Cristo, Jesus ali. Só há Jesus não, o Cristo, né? Só há realmente o Cristo revelado quando tem a unidade do corpo, é o corpo completo, ok? Então nós todos somos uma pessoa, o Cristo, a primeira pessoa do plural, nós, né? Não é eu e não é você, nós somos, formamos essa pessoa que é nós, a primeira pessoa do plural, ok? Então, tem um estudo engraçado que eu estava pesquisando aqui, que é engraçado, mas é verdade. Bom, quantas vezes você vai no mercado? Gente, eu já fui várias vezes no mercado, mas sempre acontece, principalmente para mim, na minha parte, é a questão do sabão. Não sei como é que é para você nas prateleiras, outras prateleiras, né? Eu estou lá, e, gente, uma infinidade de marca de sabão, de coisas. Gente, o que eu faço com isso, cara? E toda vez eu esqueço, eu tenho que perguntar, tá, isso qual é a marca mesmo? Qual é não sei o que? Troca, às vezes não tem, você tem que ver outro e tal. Gente, o que é isso? Tem uma infinidade de possibilidades, eu fico literalmente perdido. O que eu faço diante disso? Esse estudo é exatamente esse. Se você bota 3 marcas de geleias, por exemplo, 3 tipos de marcas, as 3 vão vender, ok? Se você bota mais de 20, 24, 25 marcas ou possibilidades ou geleias diferentes, não vende, não sai, porque é ilimitado. A gente não sabe lidar com isso, sabe? Assim, o que eu vou fazer com tanta coisa? Eu fico paralisado, entendeu? Eu fico paralisado. Esse é o paradoxo dessa escolha, porque quando tem a psicologia fala um pouco sobre isso, né? Desse estudo da geleia, porque quando tem demais a gente trava, ok? A gente trava, a gente fica, bom, o que eu vou fazer com tanta informação? O que eu vou fazer com tanta coisa? Dá uma ansiedade, dá um negócio, um desespero que, sabe, assim, a gente fica bem travado. Eu dei esse exemplo do mercado, né, no meu caso, de repente você tem alguns outros, tem esse estudo aqui também que fala sobre isso. Mas então a gente fica paralisado. E aí, o que a gente faz com isso então? Bom, eu vou excluir meu Instagram, vou fazer essas coisas e tal, não vou consumir mais nada. Não é por aí não, né? Não é por aí não, com certeza. É criar uma escassez intencional. A gente precisa ser intencional nisso, tá? Criar uma escassez intencional em que sentido? Jesus estava à multidão, estava com todos na multidão, atraía a multidão, e Jesus estava lá pregando, falava com todos, ok? No momento seguinte, Jesus estava com os 12. Bom, houve uma escassez ali, tinha infinitos, agora tem 12, ok? No momento seguinte, não tinha mais 12, tinha 3, sabe assim? E aí ele era mais intencional com os 3, era um relacionamento mais próximo com os 3, e depois, de repente, um só, ok? Então, vê que é um funil, que é uma escassez intencional. Você não tem como abraçar a multidão, não tem como abraçar 1 milhão de seguidores, não tem como. E Jesus tinha a multidão, mas ele não se lançava à multidão, ele se lançava aos 12, e mais ainda aos 3, e mais ainda aquele um só. Então, você tem que criar essa escassez de forma intencional para que ali na intimidade as coisas fluam. Porque uma coisa é verdade. O outro diz muito sobre a nossa identidade. Entendeu? A gente pensa que a nossa construção da nossa identidade tem a ver só comigo, com você, com o que você acha quem você é e com Deus. Está atrelada totalmente ao outro também. Depois eu vou fazer um vídeo explorando mais sobre isso, mas no outro nós vemos quem nós somos. Entendeu? O outro é o limite, é a barreira de quem nós somos. E quando nós nos conhecemos, os nossos limites, nossa barreira, nós enxergamos melhor quem somos. E se enxergamos melhor quem somos, cara, tudo flui melhor. Entende? Então, nós precisamos criar essa escassez intencional, como Jesus fazia, né? Para poder enxergar alguém de fato. Porque nós olhamos para a multidão, mas não enxergamos ninguém. Olhamos para a multidão e não enxergamos ninguém. Se você tem 3, 4, 5, fica muito mais fácil de enxergar de fato quem você é. Enxergar de fato o que você passa, o que você está vivendo. Mas na multidão não tem rosto, não é isso? A multidão não tem rosto. Você olha, você não vê nada, você vê um mar de gente.
ok? Mas se não, quando você cria essa intencionalidade, essa proximidade ali, é diferente. E aí você... O que acontece com tudo isso, né? A gente cria, fortalece a nossa identidade, fortalece o nosso relacionamento, fortalece essa pessoa que é a terceira pessoa do plural, nós, o corpo de Cristo, ok? E agora sim, nós parece que voltamos ao início de tudo, como Adão, desejando mais do que tudo um semelhante. Olha, eu tenho Deus e é maravilhoso. Eu quero estar com o Pai, eu quero estar com... E talvez seja até por isso mesmo também, né? Que Deus fez Jesus, encarnou para ser muito semelhante ao ser humano nesse sentido. E aí a gente deseja Deus, mas também deseja Jesus que é homem, como nós somos. E aí nós temos tudo, tá perfeito. Tem o Deus divino, tem Jesus encarnado, temos os nossos semelhantes aqui mais próximos ainda da gente, no sentido de que, bom, ali estamos vivendo o mesmo contexto imediato. Então, ao invés de desejar aquilo que nós não podemos, aquilo que é de consumir o outro, ao invés de consumir o outro, aquilo que está em abundância, aquilo que não tem rosto, porque então a gente não vai nessa direção de sentar à mesa e buscar a pessoa, é uma pessoa, Jesus é uma pessoa real, encarnada, que morreu crucificado, ressuscitou no terceiro dia e agora está com o Pai nos céus. É uma pessoa real, vivo. E o próximo também, eu vou olhar para o meu próximo, para aquele que está à minha volta, eu não vou ser uma coisa, tanto faz, tanto fez, um relacionamento quebrou, não conserta, não, eu vou olhar para você como uma pessoa, um ser importante para Deus, porque Deus investe em você, Deus trabalha por você, eu também quero trabalhar com Deus, aprendendo com você, te ensinando, sentando junto, construindo uma vida junto, um relacionamento juntos, e agora eu olho para você como de fato um ser imortal e importante como é para Deus, eu também quero te ver assim, e te desejar assim, e te ajudar assim, te incentivar assim. Ok? E aí isso foge de tudo, dessa coisa toda que é o mundo que nós vivemos, né? A gente deixa de realmente deixar a vontade dos outros de guiar a nossa vida. Enfim, eu não vou estender mais muito sobre isso não. Então esse é o convite que eu queria fazer para você. Vamos desacelerar nesse sentido. As redes sociais elas têm nos moldado, sabe assim, de tal forma que a gente não enxerga, a gente está indo como um mar nessa direção e parece que eu não sei, está muito mais difícil o contato, né? Teve a pandemia também, que teve realmente essa dificuldade, dificultou um pouco mais. Bom, mas há esperança para todos nós nesse sentido aí, ok? Então, com isso aí, eu deixo a minha reflexão em que realmente isso possa abençoar a sua vida. Até a próxima!